Sua morte repentina chocou o mundo. Um final terrível para uma vida glamurosa. Uma princesa morta num túnel parisiense escuro numa colisão fatal. 31 de agosto de 1997. Aos 23 minutos daquele dia, um carro perde o controle e bate neste pilar. Um trágico acidente ou um assassinato perfeitamente planejado? O que aconteceu naquela noite? Terá sido um simples acidente de trânsito causado por um motorista bêbado? Não há prova de que Henry Paul estivesse bêbado. Ou uma conspiração de assassinato? Será que o acidente não foi acidente? Não se ataca um carro grande com um carro pequeno. Quem ou o que matou a princesa Diana? O barulho foi tremendo. Era como o som de uma bomba. Fomos aos subterrâneos de Paris atrás da verdade, de novas evidências sobre a tragédia que ainda hoje nos impressiona. O Sr. Al-Fayed acredita que seu filho e a princesa foram assassinados. A misteriosa morte da princesa Diana em Reescrevendo a História. A morte da princesa Diana chocou e entristeceu o mundo inteiro. Desde o seu casamento de conto de fadas, passando por um divórcio escandaloso, até sua ressurreição como mulher livre e independente, Diana foi venerada. E então, de repente, num túnel sobre as ruas de Paris, ela se foi. O Mercedes no qual ela estava se chocou contra um pilar de concreto reforçado. Diana, seu namorado Dodge Fayed e o motorista Henry Paul morreram. Só o guarda-costas de Dodge, Trevor Rees Jones, sobreviveu. Ele não se lembra do acidente. Depois de alguns dias, começaram a circular rumores de que a batida não fora de fato um acidente. Rumores atiçados por perguntas que ninguém soube responder. E quanto ao misterioso Fiat branco que a polícia afirmou ter feito o Mercedes de Diana perder o controle, nem o carro, nem seu motorista foram encontrados. Será que ele teve algum papel no acidente? Por que algumas testemunhas ouviram uma grande explosão antes da batida? Uma explosão. Só posso descrever aquele som como uma bomba. Será que o acidente foi causado por algum explosivo que fez o Mercedes perder o controle? E qual a verdadeira situação de Henry Paul, o homem por trás do volante naquela noite? Estaria ele embriagado, como a polícia afirmou? E qual era a velocidade do Mercedes na hora da batida? Qual foi a exata cadeia de eventos que causou a morte da amada princesa do povo e seu namorado? A batida fatal foi o clímax de um romance tumultuado que havia começado no início do verão, quando Diana conheceu Dodge Fayed, o filho do egípcio bilionário Mohammed Al-Fayed. Essa relação abalou a família real britânica e encheu as manchetes dos tabloides. A imprensa perseguia Diana e Dodge onde quer que estivessem. E não foi diferente quando o jato particular pousou no aeroporto Le Bourget às 15 horas e 15 minutos no dia 30 de agosto de 1997. Às 21 horas e 45 minutos, câmeras de segurança registraram o casal entrando no Hotel Ritz, além de cerca de 30 paparazzi aglomerados na porta do hotel. 3 horas depois, para despistar os paparazzi, Dodge e Diana saíram pelos fundos. Junto com o guarda-costas Trevor Rees Jones, eles entraram no Mercedes S280 guiado por Henry Paul. Seu destino? O apartamento de Dodge, perto do Arco do Triunfo. Mas eles não chegariam lá. Henry Paul e Dodge Fayed tiveram morte instantânea. Diana sofreu uma forte hemorragia interna e foi declarada morta às 4 horas da manhã. Trevor Rees Jones foi o único sobrevivente.
Os investigadores encontraram pedaços de vidro de uma lanterna traseira perto dos destroços. Eles descobriram que eram pedaços de vidro da lanterna de um Fiat Uno, produzido entre 1983 e 1989. Eles também encontraram tinta branca nos arranhões na lateral do Mercedes, a mesma tinta usada em Fiat Unos. As autoridades francesas concluíram que a colisão entre o Mercedes de Diana e o Fiat Uno havia causado o descontrole do carro, mas nem todos ficaram convencidos disso. John McNamara, um veterano da Scotland Yard e ex-conselheiro de segurança de Mohammed Al-Fayed, afirma que as autoridades francesas estão participando de um complô para esconder a verdade. Não tivemos acesso ao tribunal para interrogarmos as testemunhas, para inquiri-las sobre o que descobrimos, sobre os fatos inexplicáveis que aconteceram. Será que as dúvidas que cercam o acidente indicam a existência de um plano sinistro? Sou um investigador profissional com 26 anos de experiência na Scotland Yard e estou certo de que este não foi um simples acidente. Entendo porque o Sr. Al-Fayed acredita que eles foram assassinados. Para ajudar a revelar a verdade sobre as mortes da princesa Diana e de Dodi Fayed, Reescrevendo a História reuniu uma equipe de especialistas. O engenheiro forense Richard Zirnick vai analisar os dados da cena do acidente. Os especialistas em direção defensiva Gordon Hale Edwards, Greg Powell e Jeff Miller tentarão reproduzir a colisão. O patologista forense Dr. David Posey examinará o laudo da autópsia do motorista Henry Paul. E o engenheiro acústico Jack Freitag testará a precisão das testemunhas. Começamos nossa investigação com uma pergunta simples. Qual era a velocidade do Mercedes? Segundo a versão oficial, o Mercedes bateu no pilar a cerca de 100 km por hora. Mas os grandes estragos feitos no carro levaram muitos a afirmar que ou ele estava a quase 200 km por hora, ou então foi vítima de uma bomba. No campo de testes da Carco Engenharia no deserto da Califórnia, Reescrevendo a História vai tentar recriar o acidente. Vamos testar a velocidade do carro e tentar determinar se os danos foram causados por uma simples colisão ou por uma bomba. O veículo vai sair da garagem que fica no fim desta pista, a 300 metros daqui. A velocidade é controlada deste painel. Ele vai dar a partida e seguirá acelerando até 100 km por hora até bater nesta barreira bem aqui embaixo. Na frente da barreira há uma estrutura que simula o pilar contra o qual o veículo da princesa se chocou. Esse teste tem dois objetivos. O primeiro é determinar a velocidade aproximada do veículo naquela noite. E o segundo é investigar os relatos de uma explosão ocorrida dentro do túnel. Tom Richardson foi uma das testemunhas que afirmaram ter ouvido a explosão. Não foi um som de batida com metal se retorcendo, sendo esmagado. Foi mais como uma explosão, não sei como explicar, foi um barulho profundo, retumbante. Várias testemunhas ouviram o barulho no túnel. A maioria afirma ter ouvido uma ou duas explosões. Vale a pena saber se o som da batida pareceu uma explosão ou se alguma coisa causou mesmo uma explosão. Será que o som foi feito por uma bomba? Ou será que as testemunhas confundiram o som? Jack Freitag é engenheiro acústico e trabalha na Charles M. Salter Associados, uma das maiores empresas de projetos acústicos do mundo. Freitag vai recriar o som exato da colisão para descobrir o que as testemunhas realmente ouviram. Mas não será uma tarefa fácil. O primeiro passo é gravar o som exato produzido pela colisão.
Freitag aproveitou nosso teste de velocidade e trouxe seus equipamentos para gravar o som do carro se chocando contra um pilar de cimento. O maior desafio em nossa tarefa é gravar os sons no nível certo, e para chegar a isso faremos várias tentativas. Para esta experiência, eles usarão um Pontiac Bonneville, um carro de tamanho semelhante ao Mercedes S280. Finalmente, às 15 horas, depois de 5 horas de preparação, o teste vai começar. Com todo o equipamento preparado, o carro dá a partida. Resultado: o carro fica totalmente destruído. Incrivelmente, os danos e a posição final do carro são quase idênticos aos do carro no qual a princesa Diana estava. O lado do motorista foi completamente esmagado. E para qualquer passageiro sem cinto no banco de trás, o acidente seria fatal. Parece que o carro de Diana devia estar mesmo a cerca de 100 km por hora quando atingiu o pilar do túnel. Além disso, o estrago causado é consistente com um acidente de trânsito e não com uma explosão. Mas o teste não explica como ou por que o acidente aconteceu. O que fez o Mercedes perder o controle? A equipe de Reescrevendo a História voltou-se para o misterioso Fiat Uno. Será que ele só estava no lugar errado na hora errada? Ou será que foi usado como arma? O que aconteceu naquele túnel de Paris na madrugada de 31 de agosto de 1997? Uma princesa estava morta e o mundo lamentava. Mas foi uma colisão acidental ou um assassinato planejado? Qual foi a exata sequência de acontecimentos? Para procurar a verdade, fomos ao laboratório NOT, uma empresa especializada em simulação de acidentes automobilísticos. Com base nos resultados do teste e em evidências forenses encontradas no local, eles conseguem recriar o acidente no computador. Esta é a versão oficial baseada no que a polícia afirmou ter acontecido naquela noite. Esta simulação vai demonstrar a potência do veículo e qual sua velocidade durante o acidente. E a animação vai nos dar uma visão realística do que aconteceu na madrugada de 31 de agosto. As dimensões exatas do túnel estão no computador, onde foram armazenados dados como o comprimento das marcas deixadas pelos pneus no asfalto, a distância entre a colisão inicial e a batida fatal e a velocidade estimada dos dois veículos. Depois de um mês de trabalho, a simulação está pronta. O Mercedes entrou no túnel a cerca de 120 km por hora. Ele desviou de um Fiat Uno, mas o acertou de leve. Henri Paul fez uma manobra arriscada e tentou controlar o carro. Tarde demais. Ele bateu no pilar a pouco mais de 100 km por hora. Esta é a versão oficial dos eventos, na qual tudo não passou de um trágico acidente. Com base nas evidências físicas e na simulação do acidente, posso dizer que o motorista falhou, se aproximou rápido demais do outro veículo. Mas será que essa simulação conta a verdadeira história? Até hoje, os investigadores não conseguiram localizar o segundo carro, nem determinar a identidade do motorista. John McNamara acredita que o motorista do Fiat possa ter feito deliberadamente o Mercedes perder o controle. Se eu tenho um Mercedes que faz uma curva de 180 graus e bate no 13º pilar e um Fiat Uno que sai inteiro, é porque o motorista era um profissional. Será que o Fiat Uno fez parte de uma conspiração? Será que o motorista do Fiat Uno era um assassino profissional? Ou foi um simples acidente?
Falamos com os especialistas em direção defensiva sobre a teoria de que o Uno poderia deliberadamente ter provocado o acidente. Para eles, é muito difícil que um carro consiga tirar outro carro da pista ou fazê-lo perder o controle, mesmo quando são dois veículos de tamanho e peso semelhantes. Para fazer isso, o carro atacante teria que vir pela retaguarda, não pela frente. E quando o carro-alvo é maior, a tarefa é ainda mais difícil. Não se ataca um carro grande com um carro pequeno. Para isso, você usa um caminhão. O Uno seria um erro terrível, porque tem a metade do tamanho do Mercedes. Como você vai fazer na entrada daquele túnel numa situação tão precária? Parece um bom plano, mas as chances de dar certo num lugar cheio de pilares é muito pequena. Mas e quanto ao fato de não existir nenhum indício de que Fiat perdeu o controle depois de colidir com o Mercedes? Eu já vi muitas situações bem perigosas e tenho quase certeza de que se um carro grande bater num carro menor, ele vai perder o controle. Se um carro pequeno bate num carro grande, é de se esperar que o carro pequeno perca o controle e num espaço confinado como um túnel ele bata em alguma coisa. O fato dele não ter batido e ter seguido viagem não parece aceitável para mim. Nós vimos uma simulação virtual da colisão, mas o computador tem limites. Precisamos recriar exatamente o acidente, com carros de verdade na velocidade real. Para isso, nossa equipe foi ao autódromo de Irwindale. Lá, motoristas profissionais da Safe House Segurança tentarão recriar a colisão. Hoje não queremos simular uma grande colisão de grande impacto. Vamos simular apenas uma batida de raspão. Para o teste, estamos usando um Ford Festiva em vez do Fiat Uno e um Lincoln Town em vez do Mercedes S280. Como não temos os carros do acidente, tentamos encontrar os mais parecidos. E para representar os aspectos físicos daquela colisão, estes são perfeitos. Os dois carros estão equipados com câmeras. Na pista, simulamos as dimensões do túnel e seus pilares. Um ponto fundamental e que torna a experiência tão perigosa é a diferença de velocidade entre os dois carros. Segundo os relatos, o Mercedes estava pelo menos a 120 km por hora quando entrou no túnel. A velocidade do Uno era a metade disso. Eu estou muito preocupado porque a diferença de velocidade entre os carros é enorme. É muito estressante para mim. Se eu errar, nem que seja por poucos centímetros, o estrago pode ser grande. Posso fazer o carro capotar, perder o controle. Devido ao perigo, colocamos uma barra de reforço atrás dos bancos dianteiros do Festiva e Greg usará equipamento de proteção. O teste vai começar. Vou fazer 3 ou 4 tomadas e volto para trocar a fita. Tá legal. Pelo menos 60 centímetros na hora de desviar. Passou por uns 20 centímetros dessa vez. Mas nossos motoristas percebem rapidamente que velocidades de 120 e 60 km por hora eram perigosas demais. Eles decidiram diminuir a velocidade, mantendo a diferença entre os dois carros. Tivemos que diminuir por questões de segurança e pelas limitações físicas dos carros e da pista. Você quase puxou meu cabelo. Você desviou muito cedo. Foi quase, uns 2 centímetros, muito perto. Depois de mais de 12 tentativas e faltando apenas 15 minutos para terminar o teste, Gordon ainda não havia conseguido raspar no Festiva. E aí, finalmente, ele consegue. Espero que tenham gravado isso. Gravaram?
Fantástico, foi perfeito. Olha só. O incrível é que os danos são os mesmos do Mercedes. E o Fiat não saiu da pista, ao contrário do que imaginávamos que aconteceria. Como foi? Pra ser sincero, nem senti. Você acha que o motorista do Fiat nem percebeu que teve algum papel no acidente? Eu acredito que ele foi pego de surpresa e nem teve reação, porque quando ele me atingiu, o carro nem balançou. Continuou em linha reta. E olha só, é quase exatamente o mesmo lugar onde o Mercedes estava arranhado. Isso reforça essa segunda hipótese. Nossos pilotos reconhecem que tiveram de mudar de ideia depois do teste. Eu estou surpreso porque achei que com a batida e o estrago que havia no Mercedes, o Fiat havia sido jogado fora da pista, jogado contra um dos pilares ou na lateral do túnel, mas não foi. Bem, provamos que pode ter sido um simples acidente. O Fiat pode não ter batido no túnel como eu imaginava. Pode muito bem ter continuado na pista e ter saído do túnel com um pequeno estrago na traseira. Estou surpreso que este choque não tenha tirado o carro da pista. Eu também. Não imaginava que um carro deste tamanho pudesse bater num carro menor sem fazê-lo perder o controle numa pista estreita de 3,5 metros de largura. Mas vimos que é possível. Nossa experiência demonstrou que a colisão entre o Fiat Uno e o Mercedes pode realmente ter sido só um acidente. O motorista do Fiat pode ter mantido o controle depois de ter sido atingido por um carro bem maior. Mas talvez o maior mistério de todos seja o papel do Fiat Uno e a identidade do motorista. Será que era apenas um inocente passando pelo local? Tenho certeza de que o motorista do Uno viu o Mercedes batendo no pilar e rodando até parar. E ele reagiu jogando o carro para a esquerda. Desviou do Mercedes e seguiu viagem. Isso é certo. Mas se o Fiat não teve nada a ver com o acidente, por que o motorista não parou para ajudar? E por que ele não apareceu para dizer o que viu? Essa pessoa pode ter a chave do mistério do que aconteceu naquela noite, mas as autoridades francesas não conseguiram identificá-la. E um homem que talvez fosse o misterioso motorista morreu 3 anos depois em circunstâncias suspeitas. E quanto aos testemunhos que afirmam ter havido uma explosão antes da batida? A equipe de Reescrevendo a História vai ao local do acidente para investigar a teoria de que a colisão pode ter sido causada por uma bomba. Num campo de testes na Califórnia, Reescrevendo a História recriou o acidente que matou a princesa Diana, Dodge Fayed e o motorista Henry Paul. O objetivo da experiência era determinar a que velocidade o veículo estava e investigar os rumores de que, antes da colisão, houve uma explosão. Foi apenas um impacto, não como 2 carros deslizando. Foi um som bem diferente. Se não foi uma bomba, foi um som bem parecido. O engenheiro acústico Jack Freitag utilizou um equipamento de áudio especial para gravar o som exato da batida do carro de teste. Nosso teste reproduziu os danos ao Mercedes de Diana de maneira impressionante. Mas será que o som é semelhante ao de uma bomba? Ótimo, o canal 1 está limpo e esse é o nosso microfone, parece bom. A colisão fez muito barulho, cerca de 100 decibéis a 30 metros do equipamento. Dentro de um ambiente com tanta reverberação, um carro batendo num pilar lembra uma explosão. Queremos descobrir se o som foi causado de fato por uma bomba ou se foi resultado do barulho de uma colisão, modificado pela reverberação dentro do túnel, que abafou os sons de alta frequência, fazendo que soasse como uma explosão. Mas essa experiência só pode ser feita no mesmo local onde o desastre ocorreu.
A nossa equipe terá de ir à França para reproduzir o mesmo som do teste de colisão dentro do túnel, para determinar qual foi o verdadeiro som da colisão fatal. E para reproduzi-lo com a maior fidelidade possível, conseguimos que o túnel ficasse fechado ao tráfego por 6 horas. Esta é a primeira vez que uma equipe de investigadores faz esse tipo de experiência no local do acidente. Jack, já tiramos as medidas. Vamos simular a colisão com o Uno aqui e mais adiante a batida do Mercedes no pilar. O que vamos fazer agora? Vamos ligar o equipamento. Acho que podemos começar. Jack Freitag trouxe as gravações das 2 colisões que simulamos na Califórnia. O desafio agora era reproduzir o som do impacto no mesmo volume daquela noite. Mas todo problema tem solução. Reescrevendo a história, localizou membros de um clube francês de som automotivo, que emprestaram seus carros para nossa experiência. Esses avançados equipamentos de áudio podem reproduzir 110 decibéis a 1,5 metro de distância. Freitag usará esses 2 carros para reproduzir o som da colisão dentro do túnel. Primeiro, perto da entrada, onde o Mercedes se chocou contra o Uno. E depois no 13º pilar, contra o qual o Mercedes colidiu. Os carros são colocados em suas posições e a gravação original é reproduzida por esses alto-falantes potentes. O nível do som é de mais de 110 decibéis, equivalente a um Boeing 737 a uma distância de pouco menos de 200 metros. Em seguida, Jack vai para a saída leste, no fim do túnel, por onde o Mercedes entrou. Ali, ele vai regravar o som da batida, considerando as propriedades acústicas do túnel, para reproduzir com exatidão o som que as testemunhas ouviram naquela noite. Tudo pronto. Tá, vai lá. Mesmo fora do túnel, o som da batida ultrapassa os 89 decibéis. Já gravamos a posição 1. Vamos para a posição 2. A seguir, Jack vai para a saída oeste do túnel, perto de onde Tom Richardson estava. Pronto, pode ir. O som é ainda mais alto deste lado, perto de 93 decibéis. Aqui é muito mais alto do que do outro lado. Se uma testemunha estivesse aqui, teria ouvido com facilidade. Depois da gravação, Jack volta ao laboratório em São Francisco, na Califórnia, para que Tom Richardson ouça as gravações. Primeiro, Jack mostra o som gravado fora do túnel do lado leste. Troy, roda o primeiro. Não foi isso que eu ouvi. Havia muito barulho de trânsito naquela noite. E eu ouvi basicamente uma explosão, o impacto do acidente. E o som do impacto foi tão incrível que eu só consigo descrevê-lo como uma bomba. Depois, Freitag reproduz o som da colisão gravado no lado oeste, onde Richardson estava quando ouviu o barulho. Vamos ouvir o segundo e ver se é mais próximo do que você ouviu. Foi isso que eu ouvi. Foi bem parecido com isso, com certeza. Foi o que eu ouvi. Quando ouvi a gravação do lado oeste, me lembrei, foi aquilo mesmo. Quando ouvi, fiquei todo arrepiado. Foi exatamente aquilo. Nossos testes sugerem que o som da explosão pode ter sido causado pelo choque do Mercedes contra o pilar. As testemunhas podem ter confundido o barulho com o de uma explosão. Achei que isso iria funcionar, mas não imaginava que seria assim. Ele estava certo do que disse, de que era aquele o som. Acho que mostramos claramente que a batida pode ter gerado aquele som por causa da acústica do túnel, descartando a existência de uma explosão. Mas o que fez o carro de Diana perder o controle? Se não foi uma bomba, o que foi? Alguns dias depois do acidente, surgiram rumores de que a história estava mal contada.
Alguns investigadores começaram a suspeitar que a princesa Diana e Fayed, filho de um dos homens mais ricos da Inglaterra, haviam sido mortos. Será que a morte da princesa Diana foi um trágico acidente ou um assassinato? Os policiais puseram a culpa do acidente no motorista Henry Paul. Eles afirmaram que ele estava bêbado na hora do acidente, mas aqueles que conheciam Paul afirmam que isso não aconteceu. Eu conhecia Henry Paul muito bem, há mais de 10 anos. Ele não era de beber, não era um alcoólatra como tentaram nos fazer acreditar. Segundo as testemunhas, Henry Paul havia tomado apenas 1 ou 2 drinks nas 2h30 antes do desastre. O laudo oficial da autópsia mostrou que o nível de álcool no sangue de Paul estava entre 1,73 e 1,75 gramas por litro, quase 4 vezes a mais que o limite legal na França. Quanto álcool Henry Paul consumiu? E de que maneira essa quantidade de álcool afetou sua capacidade de dirigir? Para responder a isso, nossa equipe foi ao simulador de direção avançado na Universidade de Iowa para fazer um teste com Daniel Martinez. Aqui é a sala de controle onde monitoramos os testes no simulador. O NADS é o simulador de pesquisa mais sofisticado do mundo. Desenvolvido pelo Departamento Nacional de Trânsito, ele usa um carro de verdade dentro de uma cúpula e um sistema de controle computadorizado para permitir que o motorista guie num ambiente virtual. É uma maneira perfeita de testar os efeitos do álcool no motorista sem ameaçar sua vida ou a de outros motoristas. Vamos avaliar seu tempo de reação a várias situações nesse cenário virtual, envolvendo outros veículos. Antes de beber, Daniel faz o teste no simulador. O ambiente tridimensional inclui uma série de cenários que reproduzem condições reais. A performance de Daniel é ótima. Em seguida, Daniel bebe álcool suficiente para chegar ao nível encontrado em Henry Paul, entre 1,73 e 1,75 gramas por litro. Para isso, demos a ele uma dose de vodka com suco de laranja e pedimos que tomasse de estômago vazio, em determinados intervalos, para garantir que ele chegasse aos níveis que desejávamos. Hi-Fi, né? É. Como se sente? Estou bem. Agora estou sentindo os efeitos do álcool. Segundo a doutora Watson, um alto nível de álcool no sangue tem o mesmo efeito em qualquer pessoa, independentemente dela ser ou não alcoólatra. Geralmente, os efeitos danosos são os mesmos, tanto em pessoas que costumam beber pouco como naqueles que bebem muito. A diferença é que se você bebe muito, precisa de mais doses para atingir o mesmo nível de álcool no sangue. Mas os efeitos serão os mesmos. Você não pode dormir. Cerca de 2h30 e 11 drinks depois, Daniel finalmente chega ao mesmo nível alcoólico relatado na autópsia de Henry Paul. Precisa beber isso. Tô mole. Agora ele está sentindo os efeitos do álcool. Eu tô muito bêbado. Várias vezes ele apaga. Precisa sentar, amigo. Finalmente é hora de guiar. Daniel é levado ao simulador. Um membro da equipe de pesquisas vai com ele. Não dá pra guiar desse jeito. É? É. Olha só, eu olho pra frente, vejo o simulador, mas eu sei que não tem jeito de guiar. Eu estou muito mal. Muito mal. Daniel está visivelmente embriagado e tem dificuldade de se concentrar em sua tarefa. O problema já começa na hora de sair com o carro. Não, pisei no freio. Pode engatar.
Ele tenta guiar a 120 km por hora, a velocidade estimada do Mercedes dirigido por Henry Paul naquela noite ao entrar no túnel. A diferença de performance de Daniel é dramática. Daniel é ótimo motorista quando não está embriagado, mas foi muito mal depois que bebeu. Ele teve dificuldade até para sair com o carro. Ele saiu da pista várias vezes, entrou na contramão na hora de ultrapassar outro carro e pareceu ter esbarrado no carro e também no carro que vinha na mão contrária antes de voltar para a pista. Para Daniel, mesmo estando sob o efeito do álcool, a lição valeu. Eu lembro de guiar e de desviar dos carros. E teve momentos em que apaguei. Parecia um fliperama e o triste é que quando Henry Paul estava guiando aquele Mercedes, não era um fliperama. Aquilo era real. Nosso teste mostra que se o nível de álcool no sangue de Henry Paul era mesmo o que está no laudo, ele não tinha condições de guiar. Mas como é possível provar que ele estava bêbado no momento do acidente? Talvez o próprio Henry Paul, de seu túmulo, possa nos dizer. Estas são as últimas imagens em vídeo da princesa Diana, Dodi Fayed, Henry Paul e Trevor Rhys-Jones, gravadas por câmeras de vigilância quando saíam do Hotel Ritz. Nessas imagens, Henry Paul não parece estar embriagado, mas a conclusão da polícia foi de que ele estava. Existe alguma maneira de resolver esta aparente contradição? Talvez a resposta esteja no próprio laudo da autópsia. Pedimos ao patologista forense, Dr. David Posey, para reavaliar as conclusões do laudo. Embora o médico legista tenha afirmado que Henry Paul tinha um altíssimo nível de álcool no sangue, não há indicação de que ele costumasse beber. Em bebedores contumazes, nós examinamos o fígado, que é aqui. Uma das coisas que observamos, a menos que haja cirrose, é que o fígado aumenta. Além disso, a cor marrom avermelhada normal se altera, vai do amarelo acinzentado ao amarelo alaranjado. É isso que se vê em quem costuma beber muito. Em Henry Paul não havia nada disso. O relatório fala de um fígado de tamanho e consistência normais, sem evidência de gordura. Então, comparando o nível de álcool no sangue com a condição do fígado, não bate, não há relação. O outro fator que devemos considerar é que no laudo da autópsia não há menção ao cheiro de álcool no estômago. Se ele fosse um bebedor, se tivesse uma quantidade de álcool no organismo suficiente e consistente com um nível de 1,75 miligramas por decilitro, deveria haver um forte cheiro de álcool no estômago dele durante a autópsia. E não há nenhuma menção a isso. Pedimos ao Dr. Posey para ver as fitas de segurança do Hotel Ritz gravadas naquela noite, procurando algum indício de que Henry Paul estivesse bêbado. A gravação foi aos 20 minutos do dia 31 de agosto de 1997. Vemos Henry Paul, Trevor Rhys-Jones, a princesa Diana e Dodi. Henry Paul parece estar totalmente sóbrio. Ele está andando sem ajuda, não está cambaleando. Não há nenhum sinal de que ele esteja sob efeito de álcool nessas imagens. E isso foi poucos minutos antes dele sofrer um acidente fatal. Houve outra surpresa no laudo da autópsia. O sangue de Henry Paul também continha um nível muito alto de monóxido de carbono, perto de 21%. Isso é cerca de 3 vezes mais do que se esperaria encontrar num grande fumante. É possível que Henry Paul tenha sido envenenado, proposital ou acidentalmente? A questão é, de onde veio o monóxido de carbono? A polícia disse que pode ter sido produzido pela explosão dos airbags na hora da batida. Mas os airbags produzem muito pouco monóxido de carbono, quase nada perto dos níveis encontrados em Henry Paul.
E mesmo que Henry Paul fosse um grande fumante, os níveis de monóxido de carbono seriam bem menores que os indicados. Em média, os grandes fumantes apresentam 8%, o que nos deixa com 12% que apareceram no dia do acidente. E não temos nenhuma explicação para a origem desse nível tão alto de monóxido de carbono. Se o monóxido de carbono encontrado no sangue de Henry Paul não veio dos airbags, de onde veio? É possível que ele tenha inalado esse gás tóxico devido a uma falha de ventilação do carro? Se houvesse monóxido de carbono dentro do veículo, teríamos visto a mesma alteração em Dodge e na Princesa Diana. Nós testamos o sangue de Dodge que coletamos da roupa dele e não havia nenhum traço de monóxido de carbono. Demonstramos que não houve acúmulo de monóxido de carbono dentro do carro. Nós e a polícia examinamos o apartamento dele para ver se havia problemas no aquecimento. Era verão, então ele nem devia ter ligado, mas não havia nada. Outro carro dele foi testado e também não havia vazamento. A verdade é que aquele não era o sangue de Henry Paul. Será possível que as amostras de sangue de Henry Paul foram contaminadas, intencionalmente ou não? Poderia a análise do sangue, principalmente a que apontou o nível alcoólico, estar errada? A pedido da família de Henry Paul, uma segunda série de amostras de sangue foi obtida e analisada. Os resultados foram os mesmos. Eu diria que há duas hipóteses. Ou ambas as amostras foram contaminadas pelo conteúdo estomacal, ou foram trocadas por acidente. Nunca saberemos se era mesmo o sangue de Henry Paul. Acidente ou conspiração? O debate continua. Na minha opinião, foi um acidente muito comum. Simplesmente observando o que aconteceu, é muito difícil encontrar alguma coisa que o diferencie de tantos outros, exceto pelas pessoas envolvidas no acidente. Mas, para algumas pessoas, essas dúvidas persistem e as respostas não são satisfatórias. Me disseram que se eu continuasse investigando em Paris, eu seria preso, porque isso seria considerado obstrução da justiça. Talvez a chave do mistério estivesse com o motorista do segundo carro, o Fiat Uno branco. Mas até hoje a polícia não conseguiu identificar o motorista nem o carro. As autoridades francesas rastrearam 2 homens que possuíam Fiat Unos com danos semelhantes. Um era um guarda de segurança vietnamita, que foi interrogado e liberado. O outro, um repórter fotográfico chamado James Anderson. Nossa investigação nos levou ao Fiat Uno de propriedade de James Anderson. O carro foi vendido a uma oficina um mês depois do acidente. Segundo McNamara, James Anderson estava entre os paparazzi que perseguiam Diana e Dodge naquela noite. Anderson foi interrogado pela polícia porque ela sabia que ele era um dos que seguiam Dodge e Diana. Ele deu a desculpa esfarrapada de que não estava em Paris na hora da colisão. Anderson disse à polícia que saiu de casa às 3 da manhã para viajar à ilha da Córcega. Ele mostrou recibos de pedágio para provar que não estava nem perto de Paris na hora do acidente. Eles consideraram o fato de ele ter ido à Córcega um álibi suficiente para ele não estar no túnel Alma, mas não é verdade. Ele estava no túnel e disse isso a várias pessoas. Era ele que dirigia o Fiat Uno, que causou o acidente com o Mercedes naquela noite. Apesar das afirmações de John McNamara, os investigadores franceses concluíram que Anderson não estava em Paris e que não teve nada a ver com o acidente. Se isso não é verdade, nunca saberemos. 3 anos depois, ele morreu. Ele foi encontrado no sul da França. Seu corpo estava carbonizado. Ele estava trancado em seu próprio carro, um BMW, e só pôde ser identificado pelos registros dentários. A morte de Anderson foi declarada suicídio
e nos deixa sem a possibilidade de investigar a real identidade do motorista do Fiat e sem nenhuma testemunha da tragédia. Nunca saberemos se Diana foi vítima de um simples acidente de trânsito ou de assassinato. Por ordem judicial, o arquivo da morte da princesa está lacrado, o que alimenta os boatos de conspiração para sua morte. E a maioria de nós só pode imaginar o que aconteceu naquela noite, lembrar da princesa em vida e tirar nossas próprias conclusões. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.